O nome de Deus seja sempre e eternamente louvado, na minha vida, na sua vida também. E a paz de Deus e o seu amor, a graça de Jesus Cristo, seja contigo e com tua família. Mais uma vez, louvo a Deus por nos permitir chegar até aqui e nos conceder esta oportunidade e a graça de trazer mais uma vez para você, para meus irmãos, para meus amigos, para o ouvinte, para o amante da palavra do Senhor, para aquele que glorifica o nome do Senhor e busca dele a sua verdade, porque não há outro caminho a não ser esse, e não há outra verdade a não ser Deus. Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro, e ninguém vem a Deus senão por ele, Jesus Cristo. Meus irmãos, meus amigos, me chamo Narciso, irmão Narciso. Não venho aqui trazer nome de igreja, nem um nome de monarcas, né, poderosos, mas venho aqui trazer mais uma vez a palavra de Deus para poder fortalecer a nossa fé e nós continuar acreditando que o homem pode até desfalecer a nossa fé. Podemos deixar de crer, né? Como muitos temos visto muito hoje em dia, muitas pessoas deixando os templos evangélicos, indo para suas casas, servindo a Deus em casa, por não acreditar mais no homem, porque há muitas heresias, muitas falsidades, corrupção. Infelizmente tem se corrompido o homem, e isso tem entranhado dentro do evangelho, nos templos, dentro das igrejas. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela continua a mesma. Deus continua o mesmo. Mas parece que para Deus, eu creio assim, e tenho provado esse amor, que cada dia mais o amor de Deus cresce. Porque ele não é como homem que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Por tudo quanto ele tem prometido, principalmente pelo amor que ele tem, pelo grande nome dele. Porque se não fosse assim, ele não tinha dado seu filho para morrer naquela cruz do Calvário e ali negado o seu nome e deixado o seu filho sozinho e negado a nossa fé, negado o seu nome, negado a sua fidelidade para com o homem na terra e principalmente para com seu filho Jesus Cristo. Porque a morte de Jesus Cristo não foi em vão. E isso nós vemos dentro do evangelho. O homem pode não suprir e não supre o nosso entendimento, a nossa fé, a nossa confiança, mas tenha certeza que Deus continua o mesmo. Não vamos crer naquilo que vemos, mas como diz a Bíblia, que a fé é o firme e fundamento das coisas que nós não vemos, mas é a certeza daquilo que esperamos. Jesus Cristo, que prometeu um dia vir novamente, não mais pisar nesta terra, mas sobre uma nuvem virá buscar aqueles que guardarem a sua palavra e os seus mandamentos. Não é fácil, eu sei. Muitos têm desfalecido, muitos têm errado. Quem nunca errou? Como está lá no livro dos apóstolos, no livro de Mateus, que quando foram levar a Jesus Cristo, aquela mulher pega em flagrante adultério, ali Jesus Cristo perguntou: quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Mas a graça de Deus vai suprir até nossa falta de fé e também a nossa fidelidade para com Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 14 e versículo 8 em diante,
só uns 2 ou 3 capítulos, ou melhor, uns 2 ou 3 versículos. Diz: tinha, pois, Asa um exército, preste bem atenção, de 300.000, né, da tribo de Judá, que trazia pavês e lança, e 280.000 de Benjamim. Benjamim era outra tribo. Um dos filhos, Judá, um dos filhos de Israel, né, Jacó, Benjamim, outro, irmão de Judá. E de cada tribo dessa, ele tinha, de Judá, ele tinha 300.000. De Benjamim, ele tinha, que trazia para ele, de arcos, né, que atiravam de arcos. Todos estes eram varões valentes. De Benjamim, 280.000. Mas, irmãos, veja só isso. Tinha um rei, por nome, no livro, tá já no versículo 9, diz: Isera, né, um rei etíope, saiu contra eles, ou seja, contra Asa, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. 300 com 280 dá em torno de 580.000 homens, que era o que estava com o povo de Deus. 280.000 homens. Mas contra eles, contra o povo de Deus, tinha 1 milhão. Ou seja, tinha mais 420.000 soldados a mais do que o que estava com Asa, o homem de Deus. Mas, no versículo 14, no versículo 11, do mesmo capítulo 14 de 2 Crônicas, diz: quando Asa viu aquela multidão de soldados contra ele, disse Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, nada para ti é difícil ajudar, quer o poderoso ou quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Porque Asa, ele lutava por causa para defender o nome de Deus, porque aquele povo estava ali naquele lugar, porque Deus prometeu de colocar aquele povo naquela terra que manava leite e mel. E sempre Deus dava um rei para lutar em favor do seu povo. Não era em favor dele e da família, não era para ele, mas era para um povo escolhido por Deus. Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Meus irmãos, nós temos nossas lutas, temos nossas dificuldades, mas nunca podemos esquecer que Deus, ele não importa se a pessoa é grande, se a pessoa é pequena. A única coisa que Deus pede é que guardemos os seus mandamentos. Quando Salomão orava para Deus, pedindo bênçãos pelo povo, para que ele ouvisse e atendesse a oração do povo quando entrasse naquele templo feito por ele, que era para louvar o nome de Deus, conhecido como Templo de Salomão. O Senhor apareceu para Salomão e disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma parte na Bíblia que diz que um rei muito grande, muito poderoso, diz para o outro que iria derrotá-lo, mas aquele de pequena força disse para o grandão:
não se descinja nem o que está vestido e nem o que está nu, nem o poderoso e nem o de nenhum poder. Ou seja, ninguém se glorie diante de Deus, nem o pequeno, nem o grande, nem o poderoso e nem o de nenhum poder. Meus irmãos, no livro de Daniel, logo no capítulo 2, se não me falta a memória, o rei Nabucodonosor se engrandeceu muito pelo poder que ele tinha e por todo o reino que ele tinha construído. E ele, olhando toda aquela riqueza, todo aquele poder, ele disse: sou como um Deus, por todo o poder que tenho nas minhas mãos. E Deus apareceu para ele em sonho e disse que ele iria passar um tempo como um animal. E mesmo ele sendo orientado por Daniel para que se arrependesse do seu pecado, ele não se arrependeu. E ali passou algum tempo, Deus tomou ele e ele foi para o pasto como um animal, comendo capim e tomando chuva sobre o seu corpo. Mas quando um dia ele levantou a cabeça para o céu e se converteu do seu pecado e disse: não sou nada, mas Deus é tudo. Deus é tudo e nada somos. Se temos alguma coisa, se temos saúde, se temos riqueza ou se não temos, mas se estamos falando, se estamos suspirando, se vemos, ou até se não vemos, mas sentimos, tudo isso vem de Deus. Daniel disse para aquele rei: em mim não tem nada, não sei de nada, mas tudo vem de Deus, porque Ele é quem revela os pensamentos do homem. Ainda no livro de Daniel, também houve uma passagem falando sobre o mesmo rei Nabucodonosor, homem teimoso, porque somos assim, irmãos. Quando a gente consegue o que quer, quando a gente passa por aquilo, às vezes nós passamos por alguma dificuldade na vida, mas quando aquilo é superado, esquecemos de quem nos ajudou. O rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua muito grande, a sua imagem, e ali ele convidou muitos astrólogos, reis, governadores, mágicos, muitas pessoas de poder para celebrar e adorar aquela imagem. E avisou: quando for tocado toda sorte de instrumentos de músicas, todos devem ajoelhar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Porém, ali apareceu 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não prostraram diante daquela imagem. E foi avisado ao rei Nabucodonosor que aqueles 3 homens não se prostraram para adorar o seu rei, adorar a sua imagem. E o rei Nabucodonosor veio a eles 3 e perguntou: isto é verdade que vós não dobraste o joelho perante a minha imagem? E eles disseram: nós só adoramos e louvamos ao Deus dos céus, que fez os céus e a terra. É uma passagem muito conhecida. E ali, quando o rei disse para eles que iria tocar novamente aqueles instrumentos de músicas, e que quando fosse tocado, eles prostrassem. E não fez isso. E se vocês não fizerem, vou jogar dentro da fornalha de fogo.
e ainda vou aumentar muitas vezes a sua temperatura. Isso aconteceu, mas olha o que aconteceu. Quando aqueles 3 homens foram jogados dentro da fornalha de fogo, 3 homens, cada um que pegava aqueles servos de Deus que jogou dentro daquela fornalha de fogo, os 3 homens foram queimados e caiu morto do lado de fora. Mas os 3 homens de Deus caiu dentro do fogo, como quem não tinha fogo nenhum lá dentro. E quando Nabucodonosor olhou, disse: não jogamos 3 homens? Disseram: sim, foram 3. Mas vejo o 4º homem, e um parece como um anjo de Deus. Nunca estamos só. Quando Paulo, ainda Saulo, perseguia o povo de Deus, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco e disse: Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Aí Saulo perguntou: o que faço? Diz porque o Senhor disse ainda para ele: duro é ir de encontro aos arguilhões, ou seja, duro é você ir de encontro a uma ponta de agulha, a ponta de um ferro, sem nenhuma proteção. E duro e impossível é a pessoa lutar contra Deus. Meus amigos, meus irmãos, o rei da Etiópia, o etíope, ele tinha um grande exército, mas para Deus ali não foi nada, porque foram os derrotados. Meus irmãos, o homem, ele se corrompe para tirar nossos direitos. Mesmo nós vivendo no mundo que pagamos nossos impostos, e não é pouco, para termos nossos direitos adquiridos e assistidos perante os homens, mas mesmo assim ainda usam os nossos impostos para poder tirar o nosso direito. Mas não é assim com Deus. O homem pode ser falho, pode se corromper, pode encher o seu coração de corrupção por causa da sua cobiça. Mas Deus, ele se compadece do fraco, porque a própria Bíblia diz que Deus é Deus dos pobres. Por isso Jesus Cristo disse: quão difícil é um rico herdar o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Assim, meus irmãos, Deus tem nos concedido esta graça de até aqui poder falar do seu nome. E que a paz de Deus, o seu amor e a graça de Jesus Cristo, a guia do Espírito Santo continue com cada um de vocês. Deus abençoe.